E aí galera, eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse é o Enem Pará. No vídeo de hoje iremos trabalhar sobre o Renascimento, importante era da nossa humanidade, importante momento para as artes, sejam elas as visuais, a escultura, a dança ou a música. No vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o que foi e onde surgiu o Renascimento, de maneira que nós possamos tirar todas as suas dúvidas, destacando os pontos mais importantes para você responder os itens da sua prova do Enem. A grande pergunta é: por que o Renascimento surgiu na Itália? Por que a Itália vai ser o berço do Renascimento? Vamos considerar alguns fatos importantes. O Renascimento é um movimento cultural e, por isso, temos que compreendê-lo de uma maneira muito ampla, não apenas pensando na forma artística. Vamos lembrar que o Renascimento vai envolver intelectuais, vai envolver cientistas, uma gama de profissionais que estarão contidos dentro dos pensamentos que o humanismo, que o Renascimento vai trazer para essa época. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o contexto em que a Europa está vivendo nesse finalzinho da Idade Média e início da Idade Moderna. Perceba o seguinte: a Europa está passando por uma hegemonia religiosa que vem desde o século III, quando a Igreja Católica consegue poderes absolutos, poderes plenos nesse contexto europeu. Vamos considerar que a Igreja tinha um papel imensurável dentro dessa estrutura da Idade Média. Vamos lembrar ainda que o surgimento da religião islâmica na figura de Maomé, lá na cidade de Meca, vai influenciar diretamente outros comportamentos que ocorrerão lá na Idade Média, como por exemplo as cruzadas. Então percebe que o cenário em que a Idade Média está contida faz com que ela seja definida como um período de trevas, de escuridão. Não pense em escuridão no seu sentido pejorativo, algo relacionado ao inferno, como muita gente pensa. Pense que o período de escuridão se dá por conta de você não ter a luz necessária para o conhecimento. Perceba ainda que nesse período nós teremos uma visão teocêntrica. Professor Ítalo, o que seria o teocentrismo? Gente, vamos entender que o cristianismo ele traz uma ideia de um único Deus. E a ideia desse único Deus faz com que todo o pensamento que esteja contido nessa sociedade gire em torno da ideia de um único Deus. Essa ideia de teocentrismo vai assegurar uma proteção dos dogmas da Igreja Católica, fazendo com que todos os postulados, sejam eles religiosos, sociais ou políticos, estivessem em torno da Igreja e de tudo que ela propagava na Idade Média. Vamos perceber ainda que o Renascimento vai abdicar dos ideais da Idade Média. Mas antes disso, eu preciso que você compreenda a seguinte análise. Pense comigo, no fim do período considerado clássico, nós vamos compreender com o início do cristianismo como um período onde o conhecimento científico, o conhecimento humanista, ele vai dar uma pausa. A partir de então, começa o pensamento cristão, começa o pensamento teocêntrico. Então, nós vamos perceber um período onde, entre essa minha mão e outra, irá consolidar o pensamento teocêntrico, fazendo com que todo o pensamento racional e científico seja deixado de lado. Aí entra o ponto-chave dessa análise, porque a partir daqui, já com os pensamentos renascentistas, nós iremos ver uma necessidade de retomada do que veio anteriormente. Professor, o que foi que veio anteriormente? Todo o pensamento greco-romano. Perceba de novo, tá? Eu vou nascer de volta o pensamento que havia sido restrito, que havia sido finalizado aqui com o início do pensamento teocêntrico. Agora eu vou renascer, eu vou nascer de volta esse pensamento. E a partir daqui é que começa a nossa aula de hoje. Vamos perceber que esse período histórico está compreendido da forma como você pode representar aqui do lado, que você pode visualizar aqui do lado. E aí nós vamos perceber que esse processo ele vai trazer alguns pontos importantes para a sua compreensão.
Por exemplo, veremos a presença marcante dos arcos plenos, que você vai recordar que foi uma presença marcante, uma característica marcante da construção na Roma Antiga. Na verdade, foi uma das principais inovações arquitetônicas da Roma Antiga. O arco pleno, você vai observar que foi representado aqui no Anfiteatro Flaviano, que você conhece como Coliseu. O Coliseu foi palco de grandes batalhas, mas também o Coliseu fez parte de um processo, uma política chamada de política do pão e circo. Lembra que a política do pão e circo foi uma forma de entreter a sociedade por meio da distribuição de alimentos e por meio da distribuição, fornecimento de entretenimento, como o circo, como a poesia, o teatro, a dança e as batalhas de gladiadores. Veremos aqui também que a ideia da Itália representada nesse processo se dá como marco inicial do alto poder que existia na antiga Roma Antiga. Vamos lembrar que a Roma, o grande Império Romano, teve um grande sucesso no mundo antigo e por isso os pesquisadores, os cientistas, os filósofos e principalmente os artistas renascentistas, eles pensam em trazer a Itália como o berço do surgimento dessa nova linguagem, dessa nova forma de expressão artística. Tá? Nesse processo, você vai precisar lembrar das suas aulas de história com uma parte interessante chamada de surgimento da burguesia, os burgos, lembra? E no período inicial nós teremos o feudalismo e que posteriormente nós teremos o surgimento de um fluxo comercial muito intenso entre as cidades, fazendo com que esses lugares onde o fluxo comercial era maior fossem chamados de burgos. E todos aqueles que estavam contidos na ideia de burgos eram chamados de burguesia. Esses lugares com grande fluxo comercial também vão gerar um grande fluxo econômico, fazendo com que essas cidades possam financiar, patrocinar a produção de obras de arte. Nós chamamos isso de mecenato. Professor, o que é o mecenato? Vamos lembrar que o mecenato é a figura dos mecenas, grandes patrocinadores de obras de arte. Quanto mais patrocínio em obras de arte, melhor essas cidades podiam renascer, podiam trazer de volta os ideais da antiguidade clássica. Nesse sentido, os governantes eles vão trazer a ideia de supremacia artística, fazendo com que haja um patrocínio muito forte pela ideia de classicismo. Tá? Professor, por que classicismo? Vamos lembrar que Grécia e Roma antigas estão contidas dentro do que nós definimos na história como antiguidade clássica. Perceba comigo, se esses artistas querem buscar de volta os ideais clássicos, isso irá conter também nesse conjunto a ideia do pensamento filosófico, a ideia do pensamento científico da época e também o resgate do próprio idioma grego e das próprias concepções greco-romanas, principalmente da Grécia Antiga. Vamos lembrar que na Grécia Antiga existe um apreço muito grande pela estética. Vamos lembrar que a estética é a faculdade do sentir e a possibilidade que nós temos aí de despertar sentimentos. Ou seja, nesse sentido, nós vamos ver um resgate da beleza greco-romana, dos ideais de beleza clássicos. Nós vamos observar aí, na figura marcante das obras de arte, uma representação, por exemplo, dos filósofos gregos. Nós percebemos nessa obra, intitulada A Escola de Atenas, a presença de personagens importantes na nossa história. E isso é um resgate, isso é uma forma de resgatar essa cultura greco-romana. Nós vamos perceber aqui que o humanismo será a palavra-chave para o seu entendimento. Gente, o Renascimento é a base para todo o pensamento artístico. O Renascimento ele vai possibilitar que o aluno, que você que vai prestar o Enem, possa ter um pensamento amplo sobre estética, sobre religião, sobre sociedade e sobre cultura. Nós vamos perceber que na figura do humanismo terão alguns aspectos importantes. Já falei para vocês do classicismo, a retomada dos ideais humanistas. Nós iremos ver a presença do individualismo, o recurso à crítica para corrigir e mudar a sociedade daquela época, sobretudo nos princípios políticos. Vamos lembrar agora que a igreja está fiscalizando mais os pensadores. Vamos lembrar que os padres e bispos da igreja também possuem conhecimentos bastante aprimorados. Então esses artistas não terão liberdade para propor a sua obra, a sua arte de maneira muito bem exibida. Nós veremos agora que existe a necessidade de produzir códigos. Esses códigos serão a chave para a propagação dos ideais clássicos. Professor Ítalo, por que códigos? Vamos lembrar que a igreja não quer permitir a propagação de ideais clássicos, porque entende isso contido no âmbito pagão, contido isso como se fosse um patrocínio gratuito do paganismo que existia lá na Antiguidade Clássica, e ela não vai permitir isso.
No entanto, a igreja precisa desses artistas porque a arte naquela época servia de alfabetização visual desses fiéis, desses novos fiéis agora do cristianismo. Lembra que eu falei para vocês das cruzadas e lembra que eu falei para vocês que o islamismo estava crescendo em uma velocidade nunca antes vista por nenhuma outra religião. Então a igreja precisa patrocinar a produção de obras de caráter religioso para que ela possa reforçar os valores cristãos. Mas nesse momento os artistas do Renascimento percebem a ocasião ideal para propagar os seus valores humanistas e começa a fazer obras de natureza cristã com códigos onde, de maneira subliminar, é possível identificar ideais de natureza clássica, humanista. Nós vamos perceber agora a presença marcante do antropocentrismo. Professor Ítalo, o que seria esse antropocentrismo? A palavra antropo significa humano, então nós vamos ver que, ao contrário do que a igreja propagava, a ideia de teocentrismo, nós teremos a figura do homem no centro de todas as coisas. Perceba que quando eu falo homem, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de humanidade de modo geral. Então o pensamento renascentista precisa estar contido na sua mentalidade, que é a visão humanista sobre a produção artística, filosófica, teatral, musical, enfim, tudo que se refira a esse contexto em que a Europa está vivendo. Nós vamos perceber na figura de Leonardo da Vinci, o protagonista desse processo renascentista. Na obra que ao lado nós vemos uma das principais obras dele, chamada O Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano é uma ilustração. O Leonardo da Vinci fez inúmeras ilustrações de estudos anatômicos que ele produzia. Perceba ainda que aqui é possível você ver duas formas geométricas simples, o círculo e o quadrado. Notem que numa prova de geometria plana, lá em matemática, é possível que o autor da questão, que a banca do Enem, possa trazer fundamentos artísticos para você. Você precisa compreender o Enem em seu âmbito interdisciplinar, entendendo que é possível fazer um crossover, um cruzamento entre áreas do conhecimento. Leonardo da Vinci reforça nessa obra aqui a presença marcante da geometria, da matemática e da simetria, com o objetivo de comprovar a perfeição humana por meio de aspectos matemáticos. Você percebe que Leonardo da Vinci incorpora o homem nesse centro e fazendo com que ele esteja contido nessa dinâmica geométrica, trazendo a matemática para dentro da arte. Nós veremos que a arte do Renascimento será uma arte científica, uma arte moldada nos princípios matemáticos, fazendo com que essa obra adquira um caráter de perfeição. Iremos mostrar agora que dessa forma o homem, por meio do seu artista, por meio do seu pensador e do seu filósofo, vai tentar comprovar a existência humana não por meio da religião, mas por meio da ciência. A pintura reforça, por meio da ciência, aspectos importantes de caráter humanista. Importante perceber na obra La Gioconda a presença de vários signos, vários símbolos importantes para esse renascimento, sobretudo a presença da mulher. Essa é uma obra repleta de mistérios que mostram aí várias evidências do pensamento renascentista, do pensamento da época. Interessante que essa obra foi uma encomenda de um grande comerciante, uma obra que seria o retrato da sua esposa, mas que trazem elementos importantes sobre o renascimento, aspectos importantíssimos na pintura. A pintura renascentista, ela traz elementos como, por exemplo, a técnica do esfumato. O que era a técnica do esfumato? Era basicamente a forma de você dar uma transição entre tons de pintura para que essa obra tivesse a sensação de volume. Essa sensação de volume será proporcionada por outros aspectos, como a perspectiva ou como a técnica do chiaro-escuro, que significa claro-escuro. O objetivo aqui é dar volume, a sensação de volume na obra. E esse volume é a possibilidade que nós temos de dar vida. É como se essas obras fossem contidas em um cenário teatral, onde elas possuem um roteiro que traz a ela a sensação de movimento, a sensação de vida, trazendo ao Renascimento um aspecto importantíssimo nessa concepção da pintura científica. Nós vamos ver aí que esses elementos que eu já frisei anteriormente, como o claro e escuro, a luz e a sombra, têm por objetivo reforçar os aspectos humanistas, como se a obra não fosse uma mera estaticidade, mas como se ela tivesse vida própria. O esfumato é, sem dúvida nenhuma, uma das técnicas mais importantes nesse contexto, porque ela permite a passagem de luz para a sombra, criando essa sensação de distanciamento do fundo para o personagem principal, nesse caso aqui, a Mona Lisa, a obra mais conhecida da humanidade, tá? Nós vamos ver aqui a perfeição da realidade humana.
Eu quero que você atente para essa obra que a Mona Lisa não tinha sobrancelha. Você vai pensar assim, nossa, professor, por que ela não tinha sobrancelha? Simples, porque era um aspecto cultural da época em que as mulheres raspassem a sobrancelha para estarem contidas dentro do que eles definiam como beleza. Obviamente, nos dias atuais, uma mulher sem sobrancelha seria mal vista na sociedade, porque para cada sociedade, para cada tempo, para cada grupo social, existirão padrões de beleza específico. E isso é uma das habilidades que você precisa ter no Enem. Você precisa compreender isso no seu âmbito das competências, a assimilação da obra e do período em que ela foi produzida, para que você possa compreender a dinâmica dos acontecimentos. Vamos ver temas religiosos, que, no entanto, irão conter cenas mitológicas. Professor, eu não consegui compreender. Por que temas mitológicos dentro de figuras religiosas? Lembra que a igreja é quem possui o maior capital desse período e ela será a maior patrocinadora de obras de arte já dessa idade moderna, com o intuito de propagar o cristianismo. No entanto, os artistas desse período, sabendo que precisam fazer obras religiosas, mas que, no entanto, possuem ideais humanistas, irão produzir obras com mensagens secretas. A ideia do Código da Vinci reforça a ideia de mensagens subliminares dentro das obras renascentistas. A igreja paga, só que dentro das obras irão vir contidas mensagens que transpõem essa sugestão de codificação do Renascimento, de cientificismo. A presença da mitologia será marcante na produção renascentista, porque faz com que essa obra de natureza religiosa tenha aspectos que relembrem, que façam recordação aos aspectos humanistas. Na aula de hoje, nós percebemos as principais características do Renascimento, destacando informações importantes de cunho histórico, reforçando questões importantes na transição do período da Igreja Católica, do domínio da Igreja Católica, para uma fase de libertação de pensamentos. Nós vimos aí a presença marcante do pensamento clássico, produzido por artistas renascentistas. Com base nesses conhecimentos, na próxima aula iremos ver outro momento importantíssimo na história da arte, chamada de Barroco. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse foi o Enem Pará. Até a próxima!